Boa noite, turma do Ágil Trajetória, tudo bem com vocês? Eu, Prof. Rayane, Prof. de Arte, estou me cuidando, tomando bastante água e espero que vocês também, tá? Logo nós estaremos juntos, tá? Tendo as nossas aulas presenciais novamente. Bom, vamos falar um pouquinho de arte. Aula passada nós falamos sobre os povos egípcios, né? A arte do povo egípcio. Hoje nós vamos falar dos povos gregos, ou seja, arte grega. Quando a gente fala dos gregos, a gente tem como referência harmonia e perfeição. Até os dias atuais, é a característica que mais predomina quando se fala em arte grega, é a questão da harmonia e perfeição, tá? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso daí. Vamos comigo? Vou ficar movendo quando eu achar necessário mostrar os slides para vocês, ok? Nessa civilização predomina o racionalismo, né? E o amor pela beleza, tá? O que é esse racionalismo? Razão. Então, quando a gente tem razão, né, dominando o contexto histórico, razão está interligada à ciência, a gente vai ter o predomínio do homem, né? Como assim o homem? O homem vai ser o centro. O homem e não Deus, né? Uma divindade divina, digamos assim, né? Uma entidade divina. Então, quando a gente tem esse homem no centro, a gente tem o que a gente chama de antropocentrismo, certo? Teocentrismo é quando a gente tem Deus no centro. E antropocentrismo, a gente tem o homem no centro, ok? Nós vamos ter teocentrismo depois, né, da antiguidade clássica, lá na arte medieval, ok? Depois da Idade Média. Então, esse teocentrismo. Então, era o homem que era o centro, das produções, é ele que fazia, ele que valia. Mas os povos gregos, eles tinham a sua mitologia. Dentro dessa mitologia, eles acreditavam nos deuses gregos, que eu deixo aí como sugestões para vocês, se vocês quiserem saber mais, né, de Atenas, Afrodite, vocês dariam pesquisadinhas aí na mitologia grega, que vocês vão ter as histórias dos deuses gregos e das deusas, né? Características principais: antropocentrismo, que é o homem no centro, já comentei com vocês. Racionalidade. Se eu tenho um homem no centro, esse homem ele vai estar pensando, tá? Então, esse pensamento do homem vai ser o centro, então vai ser a razão. Tudo eu vou comprovar pela ciência ali, ó. Tem que ter algo que me comprova, não é uma superioridade divina que vai reger as coisas, não é algo divino que vai fazer com que as coisas aconteçam, tá? Teoricamente, tá? Perfeição. Tudo para eles eram perfeitos. Tanto que quando eles faziam as esculturas, se eles achassem que o dedinho mindinho aqui, ó, tivesse algum defeito, eles não iam lá fazer um remendo, né? Fazer uma gambiarra típica brasileira. Eles iam e faziam uma nova escultura, porque para eles tudo tinha que ser perfeito, tudo tem que ter as suas medidas, tudo é proporcional, tá? Então a cabeça ela não pode ser maior que o tronco, né? Tem que estar na proporção, na medida. O homem, estudiosos que sugerem a frase, né? O homem é a medida de todas as coisas para esse período, tá? Então tudo tem que ter proporção. Os braços não podem ser muito longos, as pernas, né? Tudo na proporção do corpo. Beleza, harmonia e equilíbrio, né? Vai interligar todas essas características mencionadas anteriormente. Nos monumentos gregos a gente vai ter os templos, os teatros, os ginásios e as praças. Os templos, quando a gente fala em templo, ainda está atrelada a ideia de templo que a gente tem hoje, para a cultura religiosa, né? Como eles não tinham um deus só, eles tinham os deuses gregos, eles iam nesses templos e faziam suas orações, né, seus clamores, enfim, para esses deuses que eles acreditavam. Tem deuses que têm seus próprios templos. Há templos que têm vários estátuas de vários deuses, por exemplo, tá? Os teatros. Os teatros, eles não eram usados somente para divertimento, que nem a gente tem hoje, e sim para ensinamento. Sabe aquela figurinha que a gente tem, que remete ao teatro, que a gente tem uma máscara sorrindo e uma outra triste? Pois bem, surgiu aí a ideia. Eles apresentavam 2 tragédias e uma comédia. Quando é comédia, uma boa comédia faz o quê? A gente relaxar, a gente rir.
E a tragédia não, com a tragédia a gente vai parar para refletir sobre alguma coisa. Nessa reflexão para alguma coisa, eles passavam algum ensinamento. Então, se algo aconteceu de trágico com o Joãozinho, eu não vou permitir que isso aconteça comigo. Então, eles utilizavam essas tragédias para apresentar para o público, para que o público não cometessem os mesmos erros, tá? Porque quando é trágico, ele vai te comover, vai fazer com que você para pensar, certo? Os ginásios serviam para adorações física, né? Cultura física, melhor dizendo, né? Então, eles iam lá para fazer os seus exercícios, né? E até então a gente tem o surgimento das Olimpíadas, né? Nesse período. As praças eram os lugares para socialização. Hoje a gente pode ir, a gente vai também na praça para socializar, né? Não tanto quanto eles iam. Essa socialização não era só para fofocar, né? Era para comentar sobre política, sobre os interesses pessoais e coletivos. Então, eles utilizavam esses lugares para poder conversar com a população, tá? A população conversar entre si e discutir N assuntos, né? Vários assuntos. Ok? Nas construções gregas, a gente vai ter 3 tipos de coluna. Então, quando a gente fala em grego, por que vamos começar pelas colunas? Quando a gente fala em gregos, a gente lembra de templos. Os templos são construções que com base em colunas, certo? As colunas ficaram como característico dos povos gregos. Tanto é que quando a gente for estudar os povos romanos, depois, na próxima videoaula, a gente vai ver que a marca deles, né, marca registrada, são os arcos. Dos gregos são as colunas e dos romanos os arcos, tá? Então, existem 3 tipos de colunas aí com os povos gregos. A mais simples, que é a dórica, que é essa daqui, tá? Há alguns que dizem por conta da do seu sentido que transmite aí simplicidade, severidade, solidez e impotência, ela está relacionada ao homem, certo? Aqui a gente tem um exemplo em Partenon, tá? Um templo grego que é composto por colunas do estilo dórico. Já o segundo estilo é o estilo jônico, tá? Que eles apresentam esses detalhes aqui, ó. E acreditam-se que pela sua graça, né, essa representação de graça, está relacionado ao feminino, né? A mulher. Ok? E por último, o terceiro estilo, que ele é um pouco mais elaborado, tá? É o coríntio. Eles aqui já tem a representação das folhas de acanto, tá? Uma plantinha da região. E esse é o terceiro estilo. Então, a gente tem dórico, jônico e coríntio. São os 3 estilos de coluna, ok? Que é a coluna, né? E aqui é o capitel. Capitel vem da questão de cabeça, né? Topo. Essa é a estrutura de um templo grego. A base, né? Nessa base a gente tinha 3 degraus, ok? Depois vem a base da coluna, a coluna em si, a parte de cima que é o capitel, que vai diferenciar lá, ó, o dórico, o jônico e o coríntio. Aqui em cima, ó, esse telhado aqui, ó, a gente tem o frontão. Pra quem viaja, quem tem a oportunidade de viajar, que já viajou para Rio Verde, que já viajou para algumas cidades aí maiores que tem a loja Havan, ou até mesmo viu na televisão ou na internet, se vocês quiserem pesquisar, a ideia da loja Havan segue esse princípio aí, tá? Ideia da construção. Aqui a gente tem, né, Tesion, que é no estilo dórico, as colunas. Erection, que é no estilo jônico, desculpa. E aqui o templo de Zeus, que é no estilo coríntio. Ok? Se a imagem ficar ruim, sugiro que vocês pesquisem depois, tá? Essa era a base do teatro, tá? Por que é essa base? Aqui, ó, eles não tinham microfones que nem a gente tem hoje. Então, esse formato aqui facilitava, né, o acústico. Então, eles faziam apresentações aqui embaixo e facilitam
o acústico desse jeito. Ok? Vamos falar um pouquinho agora das esculturas, né? Nas esculturas a gente vai ter três períodos aí: o arcaico, o clássico, né, e o helenístico. No arcaico a gente vai ter a representação, né, das figuras masculinas aí, que se vocês podem perceber, eles estão estáticos aí, tá? A gente tem a nudez masculina, mas não a feminina, e não tem a noção de movimento nessas esculturas. A figura feminina era a Coré, essa daí, ó, ela é vestida. Depois a gente tem o Discóbulo, que já tem essa noção, uma certa noção de movimento. É no período clássico já. E no helenístico a gente já vai ter composições com grupos, né? Tem o nu, as mulheres já começam a aparecer com o nu feminino aí. E na pintura a gente vai ter os vasos gregos, tá? Então, quando se fala em pintura grega, a gente tem os vasos gregos, que eram feitos de cerâmica, a maioria preta, tá? E aí eles pintavam por cima. Nessas pinturas eles representavam cenas da mitologia, cenas cotidianas, né? Relacionadas aos Jogos Olímpicos e aos esportes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um beijo e a Prof tá com saudade.